Na Guiné-Bissau foram libertados os 4 militares acusados de conspiração com vista a uma tentativa de golpe de Estado. 4 militares, 2 subalternos, um capitão e um major que tinham sido detidos por alegada tentativa de golpe de Estado já estão em liberdade. E eles foram suspeitos de tentativa de golpe de Estado por serviço de inteligência militar e foram detidos sucessivamente 14 e 15 de agosto. A libertação aconteceu no passado dia 6 deste mês, apesar de a ordem ter sido dada para ser efetivada a 31 de agosto. Não obstante a libertação foi tarde, mas nós lamentamos porque a decisão de magistrado do processo foi tornado público desde 30 e 31. Recebi chamada da Secretaria para tomar despacho de notificação. Cheguei, confrontei com uma informação de que eles não podem ir para casa porque há uma ordem superior que mandou para que essas pessoas não fossem para casa. O advogado lamenta a violação da decisão do magistrado do processo por uma ordem superior que não especificou a proveniência. Mas é uma situação lamentável. A Guiné-Bissau e a lei que deve imperar não é a ordem superior, que não é a ordem escrita que deve sobrepor a ordem escrita do magistrado. É uma situação que estamos a gerir. O Estado-Maior está a ser gerido por uma suspeita enorme. Os governantes estão cada vez mais suspeitos, com algumas tentativas de golpe de Estado, algumas tentativas de assassinatos. Quem sofre com isto são os militares. O advogado de defesa, Marcelino Intupe, promete voltar à carga para a semana porque os seus constituintes, apesar da falta de provas de acusação, não estão reintegrados no serviço. O Presidente da República da Guiné-Bissau esteve hoje em Bruxelas, onde manteve conversações com altos funcionários da União Europeia. Umaro Sissoko Embaló visitou pela primeira vez o Parlamento Europeu, onde se encontrou com o Presidente David Sassoli e manteve uma reunião de trabalho. Depois esteve no Conselho Europeu, onde se encontrou com o Presidente Charles Michel. O chefe de Estado da Guiné-Bissau está na Bélgica desde segunda-feira para uma visita de trabalho de 4 dias. Umaro Sissoko Embaló fez-se acompanhar por Suzy Barbosa, a Ministra dos Negócios Estrangeiros guineense, e João Fadiá, o Ministro das Finanças. O PAIGC voltou a acusar o governo de ter usado cerca de 10 milhões de euros disponibilizados por diferentes parceiros para a luta contra a Covid-19 para proveito dos seus interesses. Muniro Conté, do Gabinete de Comunicação e Imagem do PAIGC, desmentiu ainda a retoma do programa do FMI com o atual governo da Guiné-Bissau e nega que o presidente do PAIGC seja um antidemocrático, como o classificou o Executivo. O PAIGC contraria o governo guineense, acusa-o de ter usado os fundos de Covid-19 para enriquecimento dos seus membros. Ao todo, o governo da Guiné-Bissau contraiu empréstimos que ascendem a 100 bilhões de francos CFAs, cerca de 150 milhões de euros, a pretexto da prevenção e do combate ao Covid-19, que utilizou para o enriquecimento dos governantes em vez da luta contra a pandemia. Muniro Conté assegurou que são falsas as afirmações do porta-voz do governo, segundo a qual o Executivo retomou o programa com o Fundo Monetário Internacional desde junho passado. Quando o governo golpista declara ter um programa com o Fundo Monetário Internacional, em resultado de boa gestão das finanças públicas, está a servir-nos uma grosseira mentira. Desde 2012, o único governo que teve um programa de referência alargado com o FMI, em virtude da boa gestão das finanças públicas, foi o governo do PAIGC, liderado pelo engenheiro Domingos Simões Pereira. O partido vencedor das últimas legislativas, agora na oposição, afirma no mínimo surrealista a tese do porta-voz do Executivo sobre os 47 anos do partido no poder. O PAIGC, que ganhou 5 eleições legislativas, menos anos da governação, de que os executivos que Fernando Vaz e os seus acólitos vêm sustentando.
E sobre o seu líder, Domingos Simões Pereira, acusado pelo atual poder de comunista, negacionista e antidemocrático, Muniro Conté defende. Domingos porque é patriota, é democrata, porque coloca os interesses da Guiné-Bissau acima dos interesses, portanto, particulares, aceitou colocar à sua disposição a pedir que o PSGC avançasse com o Carlos Correia. Domingos Simões Pereira foi impedido na semana passada pelo governo de chefiar a missão de observação da União Africana às eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe. O Alto Comissariado para a Covid-19 na Guiné-Bissau pediu uma auditoria ao Tribunal de Contas para esclarecer as críticas e desconfianças quanto à gestão dos fundos recebidos para o combate à pandemia. Críticas e desconfianças da parte da sociedade civil levaram o Alto Comissariado para a Covid-19 a solicitar a auditoria do Tribunal de Contas aos fundos concedidos à Guiné-Bissau para o combate ao novo coronavírus. Eu já enviei uma carta ao Presidente do Tribunal de Contas a pedir, na sequência dessa solicitação da sociedade civil, que mande fazer uma auditoria, porque eu penso que é importante que não existam dúvidas na cabeça de ninguém sobre aquilo que nós fazemos com os donativos. Segundo Magda Rubalo, muitas das vezes o Alto Comissariado sofre acusações levianas e suspeitas infundadas. Muitas vezes há suspeitas infundadas que são maliciosamente organizadas e difundidas para manchar a reputação das pessoas. Eu quero dizer que não tenho absolutamente nada a esconder, faço uma gestão transparente, eu estou a gerir há muitos anos. Gerir na Guiné-Bissau não é fácil. O estado de calamidade em vigor vai terminar no dia 10 do corrente mês e a entidade que gere a doença no país já planeja entregar uma nova recomendação ao governo. Porque, infelizmente, a Covid mexe com a vida social das pessoas e, infelizmente, as medidas que são necessárias para prevenir a transmissão impõem restrições à vida das pessoas. É perfeitamente normal haver críticas. Magda Rubalo apelou ao governo guineense a ser mais flexível para não causar desconforto desnecessário à população durante a luta contra a pandemia do novo coronavírus. A Guiné-Bissau registrou nas últimas 24 horas 32 novos casos da infecção e uma vítima mortal por Covid-19. A Seleção Nacional de Futebol da Guiné-Bissau assumiu a liderança do Grupo I depois de derrotar o Sudão por 4-2 na partida da segunda fase de qualificação africana para o Mundial de 2022. Os golos dos Jurtos foram apontados por Piquet Jassi, que marcou 2 vezes, aos 8 minutos, e outro aos 39. Frederic Mendy, do Vitória de Setúbal, marcou aos 11 minutos e Mama Baldé fez o 4º gol da equipa aos 82. Os 2 golos do Sudão foram apontados por Mohamed Abdelrahman aos 5 e aos 90 minutos. O outro jogo do Grupo I, entre Marrocos e a Guiné-Conakry, foi adiado devido ao golpe militar ocorrido na República da Guiné. Termina assim este Repórter África. Obrigado pela preferência.